Vamos. Please welcome from Brazil, Vitor Chana. Salve galera do canal. Bom, hoje vim literalmente, tô devendo, né, mano? Conheci o CT do Mano Gui, parceiro de longas datas aí, de competições e tudo mais. E vamos fazer aquele treino de peito e ombro. Luiz, obviamente, vai me acompanhar. Gui, obrado por abrir Fique à vontade, a portas. casa é sua. Vitão é parceiro da gente aí desde o início, desde quando era uma salinha. E a gente tá aí no CT maior. E, mano, surpreendente. Tipo, literalmente, assim, é uma coisa disrupt. É tipo, como a gente se conhece, a gente sempre troca ideia. E, assim, é coisa que eu vejo lá nos Estados Unidos, tá ligado? E aqui no Brasil não tem. Tem, obviamente, a gente tem lá a CT da Dark House, enfim. E aqui, pra Pernambuco, pra nosso Nordeste, Somos o acredito que pioneiro você é o aí, pioneiro, literalmente. Fico né? feliz por isso, escutar isso aí. Porra. De um atleta profissional, um cara que eu admiro desde amador, quando competia em Natal. A gente competia junto. Na antiga FBB. Mas aí eu fico muito feliz, fico muito grato mesmo. E a casa é sua. Sempre que quiser vir, Com certeza. as portas estão abertas aí. Pode deixar. Beleza? Simbora. Valeu, mano. Obrigadão. Eita, Pré-treino pronto. E, mano, olha só. Melhor linha de suplemento nutricional da América Latina tem aqui no CT do Gui também. Vamos embora, Luiz. Agora estamos literalmente em casa. Vamos lá, começar hoje o treino de Ombros, ombro e um pouco de peito. Um pouco de peito. A gente divide também, né, o treino. A gente tem 2 treinos de peito e ombro, um sendo com ênfase em peito, o outro com ênfase em ombro. Hoje é o dia de fazer um pouco mais de ombro, um pouco menos de peito no final do treino, ainda mantendo aquele princípio da prioridade que eu gosto de trabalhar. Hoje a prioridade vai ser ombros, a gente começa por eles. Let's go. Simbora, vamos acompanhar. Isso aqui só divide. Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Vamos. 6, 7, mais 3. 2. 1. Isso. Boa. É muito importante, quando você está trabalhando repetições de reserva, não dar toque. Principalmente já desde o início, tá ligado? Então, tipo, eu esperei para ver se ele ia conseguir completar as repetições. Ele completou ali 7, 8, então pra mim já tá ok, ele fez tudo sozinho. Eu poderia até ter ajudado ele completar. O que é que eu vejo? A galera ajudando desde a primeira repetição. O problema disso é que você nunca vai saber qual é a sua real força. No dia que não tiver alguém ali, ó, empurrando para você, você vai perder total a noção do peso. E isso vai dificultar muito a sua progressão de carga. Porque até mesmo eu ajudando todo dia, eu não sei qual a força que eu tô colocando. É verdade. Eu não tenho noção. Então isso acaba atrapalhando a sua progressão de carga. Qual é a dica que eu dou? Só usa auxílio para sair, depois ele faz sozinho. E só usa auxílio se na última série você for até a falha. Então a carga já está definida. Eu vou dar toque para tentar buscar 1, 2 repetições a mais, no máximo. Esse negócio de ficar fazendo treino em dupla, não faz isso. Não, a única ajuda tua aqui foi realmente para descolar, né? Que de fato essa máquina... Porque descolar é descolar. Tipo então, aqui, o que é descolar? realmente... Tirar da angulação desfavorável para a articulação dele, Justo. tirar da inércia, quebrar a inércia, e aí ele, ele começa o movimento. E aí eu já tiro a mão. Exato. Isso aqui, ó, é a verdadeira progressão de carga. Vocês acham que progressão só faz com 5, 5?
Aí o que a gente fez? Ele colocou aqui 65. Ele falou que, pô, não dá pra aumentar mais peso. Não, eu falei, não dá pra aguentar. Não daria pra colocar 5 quilos. Por quê? 65, 5 quilos representa quase, sei lá, mais de 80%. Mais de 8% de aumento, né? Seria assim, 10% seria 6,5 quilos, exato. né? Então o que é que eu faço? Vou botar aqui 2,5. Então Exato, estou aumentando 5%. menos de 5%. Entende? Então para sair de uma repetição de 10 para uma repetição de 8 agora, né? Vai ser o suficiente para ele conseguir fazer 8 pesadas. Se eu botasse 5 quilos de calado, provavelmente ele não ia conseguir fazer 8. Porque o aumento ia ser de 10%. Literalmente. Literalmente. Simbora então. Fazer Então isso aí. Essa fibradinha no dorsal é massa. Tá vindo. É porque eu treinei ontem, né? Não fica... Mas quando eu descanso... Eu vi um vídeo massa sobre essa remada que tu faz, eu vou te mandar, de um cara que é coach de pouso lá fora. Massa. De tipo você remar sem se fazer isso aqui, ó, sem se fechar. Certo. Do tipo expandir e remar com ele expandida. Já aberto, no caso. Já, tipo ao invés de se encolher, Certo. manter a sensação de largura e... Tá ligado? Eu lembro quando a gente achou aquela pose que eu não... Pra eu marcar mais, tu tinha pedido pra eu fazer. Mas é isso, é aqui. Mas, Só que aqui o braço mais aberto. mas é porque a gente quer remar, aí a gente se encolhe. Exato. Não, ele falou assim, rema baixo, mas aberto. Pra manter o V enquanto você rema. Entendi. Você ligou? Porque ganha, tipo, largura, tá ligado? Tipo, É verdade. você não quer que o árbitro te veja sentar largo em nenhum momento no palco, tá ligado? Ele falou. Isso é fato. Eu achei massa. Vou te mandar. Vamos lá. Bora? 8 repetições agora. Escola aqui com nós. Vamos ver se essa progressão foi científica mesmo. Bora. Aí eu conto agora, ó. 1, 2, bora. 3, 4, 5, 6, bora. 7, bora. Mais uma, vai. Outra. Boa. Perceberam? Deu 9 repetições e meia. Muito bom, muito bom. Progressão, perfeito. Próxima vez já dá pra ele botar mais 1 quilo cada lado. O negócio é dessa máquina onde eu vou treinar, né? Gostei da máquina, gostei. Gostou? Gostei. Eu acho essa máquina bem ergonômica. Ela é bem ergonômica, confortável pro ombro. E é de simples manuseio, né? É só ajuste de banco, velho. Sobe e desce. O anilheiro, dificilmente alguém vai botar mais do que 5 anilhas aí. Verdade. Bora? Desenvolvimento unilateral agora. Eu sempre gosto de colocar uma parte do treino, seja de qual músculo for, de trabalho unilateral, até pra gente manter questão de força, questão de própria estética, né? Hipertrofia, manter os dois lados sempre com o mesmo grau de simetria. É importantíssimo no bodybuilder, né? Simetria é um fator bem importante, ou seja, metade do corpo para cá sendo igual à outra metade do corpo. A simetria é muito importante, os exercícios unilaterais trazem esse aspecto importante pra gente. Boa. A galera confunde instabilidade com equilíbrio. Existe equilíbrio, existe estabilidade. Certo. Qual a diferença? Estabilidade é quando você tem uma perfeita transferência do chão para cima. Então, Estabilidade. Tipo, estabilidade. Certo. Equilíbrio é quando a resultante de forças ao redor de um corpo é zero. Olha aí, aula de física pra Então, vocês. tipo, equilíbrio é você pegar e ficar na ponta de um pé assim Certo. e conseguir distribuir seu peso de uma forma onde Isso é você entre equilíbrio. numa resultante zero. Mas ao mesmo tempo tá estável. Não, eu tô equilibrado. Estável eu não tô. Me empurra aqui. Agora me empurra aqui. Aqui eu tô estável. Me empurra. Você ligou? Essa é a diferença. Olha aí. Tipo assim, chega lá, faz o 4 aí. Agora cai. Tipo, porra, mano. Aí não, agora faz e não empurra. Aí você... Exato. Essa é a diferença. Estabilidade é uma ponte de transferência de força. Quanto mais estável, mais transferência de força você faz. Então, para os exercícios, principalmente livres, eles são muito importantes, né? Porque você empurra o chão, por exemplo. Sim. O chão devolve essa força. E quem é que liga o chão ao peso? Seu corpo. Vocês percebem que a execução dele não está 100% completa, né? Ele não vai até lá em cima. Por quê? Porque, ó, quando ele fizer aqui, ele flexionou o braço e a gente está trabalhando na angulação do alongado para o meio.
o cotovelo ele poderia ficar mais estendido. Mas se ele chegasse lá em cima e travasse, primeiro, ia aumentar a sobrecarga no cotovelo. E segundo, quando o halter estivesse na mesma linha do ombro, o que a gente chama de força resultante, e a força resultante do halter ia passar exatamente na mesma linha do ombro. Ia criar um torque muito mais baixo. Então é interessante, é um movimento que não ia trazer um torque para o ombro tão eficiente. Então a gente trabalha numa amplitude mais curtinha, além de que tem muitos trabalhos mostrando que é muito favorável trabalhar repetições parciais, aonde o músculo está mais alongado, que no caso é aqui embaixo do deltoide. É isso. Façam isso aí. Aprendam. Só faz, cara. Aprendam. Confia. Se matem fazendo. E tá tudo certo, mano. O ombro, o deltoide vai vir. O deltoide vai vir após o sofrimento. Camisa canelada neles. Essa camisa eu comprei $2. Depois eu fui lá atrás para aproveitar. Depois o Luiz vai comprar $2. Comprei mais também. E a mesma camisa eu paguei $50 no site da Dark. Exato. A diferença é que tem um símbolo da Dark. Essa camisa aqui foi $2, galera. Custou $48 o símbolo da Dark. É brand, isso é o famoso brand. Brand, é verdade. Posicionamento. Posicionamento. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if they stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Esse filho da puta, esse braço tá crescendo, velho. Mano, pior que parece que tá mesmo. Tá mesmo, tá crescendo. Mas não. Mas... E eu digo mais, é o bíceps, velho. Isso é da remada, tá ligado? E eu já sei o que eu vou fazer, velho. Sabe? Tá, porra, tô dizendo. E eu tô achando, mano. Tipo, todo mundo tá chegando pra mim, porra, que bração. Eu digo, mano, Diz isso não não, fala isso não, velho. Pelo amor de Deus. Mas o mais importante é que o ombro tá vindo junto. Bora? Vamos? Mais aberto. Mais aberto. Mais aberto. Vai. Bora! Aqui a gente vai trabalhar só a repetição parcial. O Vitor ele vai fazer só aqui mais ou menos 30, 40 graus de abdução, que é onde a gente tem a participação exclusiva do supraespinhal e do deltoide medial sem tanta ação de trapézio. Então a gente trabalha com o músculo alongado, no ângulo de movimento mais favorável para o deltoide medial e com a sobrecarga alta até a exaustão, porque a gente já finalizou a parte de elevação lateral do treino. E aí, trabalho de repetições parciais, fazendo com que a gente tenha como se fosse isolar o exercício isolado de deltoide medial. Porque na ação da elevação lateral, a gente tem supraespinhal, a gente tem o deltoide medial trabalhando nessa angulação. A partir daqui, a gente começa a ter o que a gente chama de rotação superior da escápula, que a gente tem o ritmo escapulomeral. A cada 2 graus de abdução aqui, a gente vai ter uma leve rotação da escápula. Então começa a trabalhar o trapézio junto. Porra. Se ligou? É por isso que o mais difícil, quando a gente pega e faz inclinado, Sim. fica muito mais difícil. Sim. Por quê? Porque a amplitude toda do movimento vai estar numa angulação onde só tem o trapézio, onde só tem deltoide e supraespinhal. É por isso que se inclina para fazer daquele jeito. Exato. E aí o trapézio E a partir daqui, não é só ação da glenomeral. Não tem, a gente chama de a cada um grau de movimento, a gente vai ter 2, a proporção 2:1. Então não só a glenomeral movendo, como a escápula começa a rodar também. Uhum. Isso faz com que os músculos que fazem a rotação superior e a elevação da escápula trabalhem junto. Então o trapézio, enfim, as musculaturas que envolvem essa... Então essa aqui é o isolado do isolado, teoricamente falando. Tipo, você sente realmente que preenche toda essa parte. Sim. E é pra deixar aquele ombro mais arredondado, né? Quando eu falei pra vocês de... Bota a mão aqui, dá pra ver bem. Quando eu falei pra vocês em relação à porção proximal e distal, ó, vocês conseguem ver que o final do deltoide acaba aqui, ó. Aqui perto dessa região aqui que a gente tem acrômio, enfim, na cavidade glenoide aqui nessa parte. E aí ele se
o final dele é aqui. Então, o que é que a gente tem? Uma hipertrofia mais daqui para cá, uma hipertrofia mais daqui para cá, de acordo com o que a gente chama de sentido de contração, tipo de resistência, se é cabo, se é resistência livre, enfim, isso tudo vai variar dentro do que a gente chama de hipertrofia regional. Foi o que ele falou no último treino, vocês acompanharam e viram, né? Então, se quiserem mais conteúdos desses enriquecedores, que eu aposto que você não viu em lugar nenhum, segue o mano aí, ó, Luiz Salles lá, e já Let's é. go! To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with. E vocês conseguem perceber, ó, como a vascularização vai aumentando nessa série em relação a todas as outras séries. Por quê? Porque aqui, para a gente ter uma redução, uma restrição do fluxo sanguíneo maior, pelas repetições mais longas, pelo intervalo mais curto e pela restrição da amplitude de movimento que faz com que você restrinja o fluxo sanguíneo, a gente consegue criar uma sensação de pump maior nessa região. Então a gente está explorando aí o que a gente chama de estresse oxidativo, né? O estresse metabólico como ferramenta desse tipo de série, né? Onde a gente tem uma sobrecarga menor do que seria se eles fizesse a série mais curta, com mais intervalo, mas em compensação a gente tem uma série com aspecto de aumento de fluxo sanguíneo, estresse metabólico um pouquinho mais alto. No começo do treino não seria legal começar o treino fazendo isso, porque ia comprometer o peso das séries subsequentes dos outros exercícios. Do meio para o fim, onde a gente está trabalhando com o tempo já de treino médio, para esse treino não continuar tão longo, a gente pode começar a utilizar essas estratégias para aproveitar que a força começou a cair e usar estratégias de treino que não dependem tanto da força, que dependem mais do volume de treinamento. Então essa é uma técnica que aumenta o volume e que faz com que você não precise mais usar a força que já foi gasta lá no início. Não, você vê que eu já começo a transpirar um pouco mais agora. Sim. Tipo, eu já tô sentindo uma pele já hidratando aqui, mano. E para você ver como suar não tem correlação com eficiência. Exatamente. Se a gente não tivesse esse momento do treino, se o treino fosse só tudo aquilo que a gente fez antes, seria tão efetivo quanto. Ele está suando de fato porque, como eu falei, é um tipo de série que exige mais condicionamento, que tem mais desgaste, digamos assim, fadiga, e que aí, como consequência, acaba gerando mais sudorese. Mas não tem nenhum benefício nenhuma adicional. relação, né? Tipo assim. Não é melhor porque ele está suando. E detalhe, a gente tá embaixo do ar-condicionado. Exatamente. Mas está bem mais vascularizado, você vê que o ombro fica mais cheio, porque a gente consegue fazer com que o sangue fique mais tempo concentrado aqui, e o corpo vai tentar buscar por meio de angiogênese, por meio de dilatação dos vasos também, fazer com que chegue mais sangue nessa área que está sendo muito restrita, o fluxo. Então ele vai começando a criar aí umas vascularizações novas, uns novos caminhos para tentar levar sangue, e o diâmetro dos vasos começa a aumentar porque o corpo entende que aquela região precisa receber mais sangue por causa dessa vasoconstricção que a gente está criando, mecânica, né? O músculo contraindo e se mantendo em contração ali, se impede a renovação do oxigênio no tecido, o corpo manda o comando, não, tem que ser mais sangue para lá. Isso é um dos fatores que ajudam a explicar a hipertrofia por meio do estresse metabólico. Se vocês perceberem, ó, os feixes dele direcionados nessa direção aqui, ó. Percebam aí, quando ele contrair. O que é que isso acontece? Eu estou levando o cabo na mesma direção do feixe do peitoral superior. Isso faz com que essa região ela seja mais ativada do que os outros feixes. Sempre que a resistência, que no caso é um cabo, ele passa na mesma direção das fibras, aquelas fibras vão ser as mais ativadas dentro do componente muscular que existe, de todas as direções. Também que tu pede. Então eu sempre busco direcionar o cabo ao sentido das fibras. Justo. Se eu quisesse trabalhar Alongar. as fibras mais centrais do peitoral maior, o que é que eu botaria? A polia aqui, ó. E aí eu pediria para você fechar assim. Sim. Entendi. Ó, coincide os fibras. Justo. Se eu quisesse trabalhar baixo, eu poderia fazer ou assim, Certo. ou eu poderia pegar de baixo para cima. Entendi. Aí eu Já pegaria o sei, final fechado. aqui. Entendi. Se ligou? Só que aqui, inclusive, tu pede esse movimento pra fazer com a mão assim, né? Tipo uma supinada. É uma A rotação supinação? externa do húmero. Pronto. Pra quê? Porque, ó, não, foca aqui, ó. Aqui, rotação interna, eu encurto o peitoral. Rotação externa, eu alongo, ó. Percebam, ó. Justo. Tipo, Entende? Então eu coloco o músculo numa posição inicial desfavorável só pela rotação externa.
ele já está mais alongado. Isso faz com que também se aumente mais a ativação. E é justamente isso aqui. Exato. São detalhes que para esse cara faz total diferença. Vou falar pra vocês, eu tava na última competição em Washington, nessa temporada que a gente fez nos Estados Unidos, e eu tava fazendo meu cardio lá em cima, no primeiro andar da academia, e lá embaixo o Luiz tava treinando, já tinha acabado de me treinar, e ele aqui no meio da academia, sozinho, ó. Impaciente, tá ligado? E fazendo aqui assim um movimento muito louco, só que ele tava treinando dorsal, mas tava fazendo aqui, eu digo. Quando a gente chegou no hotel, mais tarde ele, mano, amanhã a gente vai fazer um exercício. Você vai ver. E é justamente esse exercício aqui. Ou seja, Exato. sentiu, viu que eu tava precisando, que foi um feedback que a gente recebeu, né? E já estamos trabalhando e literalmente vendo acontecer. Não é ficar inventando exercício, é usar princípios biomecânicos para fazer ajustes que façam sentido para levar o estímulo para a fibra ou para o feixe da fibra que a gente quer. Então, assim, não é da minha cabeça. Existem princípios biomecânicos, como eu expliquei, de coincidir resistência com feixe muscular, para que a gente consiga aumentar a ativação, né? Tem estudo sobre isso aqui? Não. Mas são hipóteses biomecânicas, né? E aí a gente testa. Bodybuilder é como eu costumo dizer, não é é a só Fórmula ciência. 1, é a Fórmula 1 da musculação, então 1 milésimo de segundo faz diferença. Então, assim, a ciência ela vem para validar práticas teóricas, para validar com a teoria o que se faz na prática. Então, por exemplo, antigamente muito do que era loucura que bodybuilder fazia, hoje tem comprovação. Por exemplo, modificar a posição dos pés para fazer panturrilha. Certo. Assim ou assim. Ah, pô, isso não faz diferença. Mas desde sempre os bodybuilders, eu quero hipertrofiar mais a parte de fora. Fazia para dentro. Eu quero hipertrofiar mais a parte de dentro. Fazia assim. Eu quero igual, vou fazer reto. Não, isso não funciona. Hoje tem estudo mostrando que sim. Porra. Entende? Então, assim, o que é que acontece? O bodybuilder ele é o cara de veio na cabeça, faz sentido, aplica. E depois vem a ciência e explica se vale, se funciona ou não. Logo quando a gente começou a trabalhar, antes de a gente começar, quem não sabe, a gente treinava junto. De fato, amigos, somos amigos há muito tempo, mas há 1 ano e meio que o Luiz me treina, acompanha meus treinos e o resultado que a gente está tendo no treino que eu estou seguindo dele é outra coisa. Só que assim, o que a gente via? Até vendo externamente e conversando entre amigos, não entre coach e atleta. Entre amigos mesmo. Tipo assim, Luiz é um cara muito científico, literalmente. Porém, o bodybuilder não pode esquecer aquele lado do feeling. O que Luiz conseguiu fazer pro nosso trabalho? Unir a ciência com o feeling. Ou seja, ele faz aquilo ali, que é comprovado, vê a minha resposta e diz, validou. Tipo, esse exercício. Ou vários outros que a gente vem mantendo na periodização. Exato. Falei, mano, esse exercício vai ficar aqui forever. Se tá dando certo, beleza, velho. E é o que eu falei lá naquele podcast, né, da Dark House, que assim, o feeling, ele é importante, mas ele é a cereja do bolo, né? Justo. Até porque, por exemplo, o meu próprio feeling, ele pode funcionar para eu contrariar o que a ciência mostra. Justo. Se eu perceber que o caminho que para Vitor seria mais lógico por causa das evidências que existem na ciência, para ele não funcionou, é a minha função com o feeling falar, não, peraí, vamos deixar de fazer isso, vamos fazer na contramão disso. E na própria ciência existe essa exceção, que a gente chama de desvio padrão nos estudos. É aquelas pessoas que não responderam aquilo. Então pode ser que Vitor foi o cara que não respondeu a uma coisa que nos estudos se mostra válida. E o inverso é verdadeiro. E o inverso é verdadeiro. Então assim, é para você ver aonde está o feeling. É o treinador conseguir perceber o que funciona e o que não funciona para cada pessoa. Acho que eu fui o desvio padrão nos espermas lá do meu pai. Pois é. Meus filhos foram os desvios padrão dos meus espermas. Se você se sentir um derrotado na vida, saiba, você foi o primeiro a chegar no útero. Você já nasceu ganhando, cara. Já nasceu ganhando, mano. Bom, como todos nós somos os espermas campeões, finalizamos mais um treino de peito, Ombro e peito. ombro com estímulo em peito. Vamos agora comer, que eu tô morrendo de fome. Galera, se vocês gostaram já sabe, deixa um comentário, compartilha, se inscreve no canal. Luizão,
Mais uma vez, obrigado. Obrigado por somar fudido aqui com o conhecimento Você dessa vai galera. enjoar. Tenho certeza que a galera vai curtir pra caceta. E óbvio, vocês estão conhecendo o Luiz agora, mas vão ter muitos. Assim, a gente tem 11 semanas pro Olímpia. Então eu tô indo fazer uns intercâmbios de São Paulo. Logo a gente vai pra Orlando também pra fazer aquela finalização Peak Week que a gente gosta, literalmente. Né? Mudança reta final, a cada né? dia no físico. E é isso, vocês vão acompanhar tudo por aqui. Segue o Luiz aí, o Instagram dele tá aqui embaixo. Conhecer mais, aprender mais sobre treinamento físico. Literalmente, não porque é meu amigo e coach, é um dos maiores treinadores do Brasil. E estamos lá no Olímpia pela segunda vez, né, mano? Simbora. Depois que a gente botou a cadeira lá, nunca mais a gente tira. Ah, totalmente. E vamos Todo cada ano vez. estaremos lá. E vamos ter cada ano aqui, Pois dando é. um pulinho, puxando nossa cadeira mais pra frente. Simbora, Pois mano. simbora. Vamos Bora lá. nessa. Valeu. Sigam os próximos episódios.